E olha, gente, a gente fala agora de um assassinato de um casal que chocou uma cidade pequena no Rio Grande do Sul. No início, parecia ter sido latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Mas em poucos dias, a polícia desvendou o caso e descobriu que os criminosos eram da própria família. As imagens são de uma família aparentemente feliz. Eles se davam bem, uma família tradicional, normal, amorosa. Estamos na pequena Jaguarão, cidade gaúcha com pouco mais de 27 mil habitantes, na fronteira com o Uruguai. Vida tranquila que nos últimos dias foi abalada por uma trama criminosa. Madrugada do dia 11 de setembro, vizinhos foram acordados pelo barulho de tiros e de um carro em alta velocidade. Parece que um carro saiu tão rápido, parece que fez um cavalinho de pau na esquina aqui, um barulhão de carro. No primeiro momento, parecia se tratar de um assalto. Mas havia algo estranho no comportamento de Yuri e Bruna. Eu achei tão estranho, porque eu achei ele tão frio, assim. Ele estava conversando com a brigada, assim, não caiu uma lágrima, um choro, nada. Na casa, moravam um montador de móveis, Paulo Adão Almada Moraes, de 50 anos, a professora Manuela Renata Araújo Chagas, de 40 anos, a caçula da família, de 13, o filho mais velho, Yuri, de 20 anos, e a namorada dele, Bruna, de 18. Paulo Adão e Manuela foram atingidos por 2 tiros a queima-roupa. O carro deles teria sido roubado pelo suposto assaltante. Uma câmera de segurança da rua registrou a fuga. A versão inicial contada pelo Yuri era de que a casa teria sido invadida por um homem armado que queria roubar o carro da família. Mas detalhes então chamaram a atenção. No quarto, onde o casal foi atingido por disparos e arma de fogo, nada foi levado. Outro detalhe que chama muito a atenção é aqui, ó, esse corredor que dá entrada à casa, a porta não foi arrombada. Não tem arrombamento, não tem nada na casa dele. Alguma coisa aconteceu, tem coisa errada aí. Essa sala aqui, onde naquele sofá e aquela lareira, chamou bastante a atenção da família e também da polícia, era onde o Yuri e a namorada permaneceram sentados após o crime. Eles mostravam tranquilidade, uma tranquilidade que chamou muito a atenção. Diante de todo aquele cenário, eles mexiam no celular tranquilamente. Foi a partir daí que a polícia, que tratava o caso como um latrocínio, começou a desconfiar que tinha algo mais. Qual é a versão do que ele apresentava para a família? Que tinham entrado e tinham levado a caminhonete e tinham atirado nos pais dele. E que ainda tinham mirado a arma para ele, não tinham atirado nele. Daniele, sobrinha do casal assassinado, conversou com a irmã mais nova de Yuri. Tudo que ela viu foi o irmão mandando ela ficar dentro do quarto porque estavam sendo assaltados. Já a conversa com a namorada de Yuri foi reveladora. Eu comentei na hora, né? Eu disse até porque quem dá o tiro fica com pólvora, vestígio de pólvora nas mãos. E ela se desesperou. E a gente começou a ver que a coisa estava errada. Aí foi quando eu decidi conversar com a delegada. As investigações da polícia apontaram rapidamente para uma trama de ódio e interesse. Yuri confessou à delegada que planejou a morte dos pais e foi preso imediatamente. Há 2 anos ele viria planejando esse delito, que essa ideia do crime, ela vinha e voltava de acordo com o relacionamento que ele estava com os pais naquele momento. Para os familiares foi um choque. Pior do que tu enterrar 2 parentes é o choque. O choque que a gente teve quando a gente ficou sabendo que ele tinha planejado. O segundo a ser preso foi Roger Nunes, de 19 anos, o amigo de Yuri que levou o carro para fingir o assalto. Esse rapaz, ele tem um familiar preso, né? E eles prometeram a ele que ajudariam com um advogado. Segundo a polícia, Bruna, a namorada de Yuri, foi a responsável pelos disparos. Enquanto os pais de Yuri dormiam, Bruna entrou no quarto para cometer o crime. Ela sacou a arma e deu 2 tiros. Um na cabeça de Paulo, outro na cabeça de Manuela. Yuri esperou no corredor da casa. Roger vigiou a porta de entrada. Enquanto Roger fugia com o carro, Yuri e Bruna ficaram na casa até a chegada da polícia.
ainda que se tem experiência, é o tipo de crime que ainda choca todo mundo. O motivo do crime seria a herança da família, a casa onde moravam e alguns hectares de terra no interior do município. Ou vender o campo, ou vender a casa. A ideia era vender alguma coisa para fazer dinheiro. Muito pouco para ter toda essa frieza, né, de fazer isso com os próprios pais. Além de postagens emocionadas em redes sociais, tanto Yuri quanto a namorada tentaram disfarçar durante o velório. Ele pegou uma cartinha, chorou em cima do caixão, se debruçou, chorou em cima do caixão. A menina, essa Bruna, se ajoelhava no meio dos dois caixões e pedia desculpa e chorava. Um choro sem lágrimas, sabe? Você acha que foi encenação dele? Só pode, né? Só pode ser encenação. Não convenceu você? Não. Ela fez um teatro ali, né? E eu já, no momento, já não estava mais engolindo a história toda, né? Essa é a ponte internacional Barão de Mauá que liga Brasil e Uruguai. E foi justamente por essa travessia que Bruna teria deixado o país logo após o velório. Do outro lado, o pai dela mora no município de Rio Branco. Por lá, ela teria tentado suicídio. Foi levada para um hospital em Jaguarão, no Brasil, onde acabou presa na manhã da última quinta-feira. Após a alta dela, a gente já cumpriu o mandado de prisão ali no próprio hospital. Não houve reações, tranquilo. E ela nega. Ela nega. No mesmo dia, a arma usada para matar Paulo e Manuela foi encontrada nas águas do rio Jaguarão. A frieza esboçada por Yuri e Bruna lembram outro crime bárbaro que chocou o Brasil em 2002. Suzane von Richthofen orquestrou a morte dos pais com a ajuda do namorado e do irmão dele e também chorou diante dos caixões. Conversamos com um psiquiatra forense. Ele afirma que os dois casos são mesmo muito parecidos. Quem mata pais sempre tem uma anormalidade mental. É impossível não ter. Tudo leva a crer, pela forma como o crime foi praticado, que ele induziu. Ele é verdadeiramente o portador de transtorno mental grave. E ela foi induzida. E ele induziu-a a atirar nos pais. Por isso que ela tentou se matar e ele não. Bruna foi levada para a penitenciária estadual de Rio Grande, no sul do estado. Yuri foi transferido do presídio em Jaguarão para uma penitenciária em Canguçu. No corredor da universidade, onde Manuela se formou em pedagogia, ficou a foto da graduação. O sonho de seguir estudando, fazer um mestrado, foi interrompido. Ela, para nós, foi um grande exemplo de superação, né? Por isso que todos nós ficamos muito chocados com esse acontecimento, com esse episódio tão trágico, né, para nós na universidade e na cidade. Além da tristeza, fica o pedido de justiça. O que a gente quer é justiça. O que a gente pede é justiça, só justiça. Eles eram as pessoas incríveis, assim, eu não consigo entender até hoje. A gente sabe que foi ele, é doloroso pra gente saber que foi ele, mas a gente não entende o porquê. É incrível, incrível. Não tem explicação para isso aí. Essa barbaridade que foi feita com um homem trabalhador, batalhador, ele dava a vida dele por um filho.